Sejam muito bem-vindos. Para quem acompanha a nossa casa pela primeira vez, a gente lembra que tem palestras e passe todos os dias. E maiores informações com os temas do direitinho fica sempre aqui no nosso mural e também lá no nosso site, tá? A gente lembra que quem tiver que passar pelo plantão de atendimento é sempre meia hora antes das palestras, então chega um pouquinho mais cedo. E com relação ao passe à distância também, que quem tiver alguém, né, que queira estar transmitindo as energias, tem que passar pelo plantão, porque agora o passe à distância só acontece com o cartãozinho do plantão, tá? A gente lembra também que na sexta-feira, às 20 horas, tem um atendimento especial, né? É um grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e também a seus familiares. Então, quem conhecer alguém que queira estar participando, é só vir às sextas-feiras. E desde já a gente agradece muito a colaboração de todos, né, com as nossas cestas básicas, para as 80 famílias assistidas. E quem puder ajudar é sempre muito bem-vindo, né? Doação de alimentos não perecíveis, que agora para setembro, praticamente precisamos de tudo, mas assim, o que está mais em falta é o arroz, o feijão, o óleo, leite em pó e o açúcar, tá? Porque, né, na verdade, são mais de 640 quilos de alimento por mês, né? Então, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E desde já, pelas nossas famílias, nosso muito obrigada. A gente lembra também que agora, no dia 25, no domingo, às 14 horas, vai ter um bingo beneficente, né? Em assistência às crianças da Cotic. Vai acontecer lá no Acre Clube, aqui no Jardim França. O ingresso é R$30 por pessoa, já está incluso o lanche, as bebidas não alcoólicas, e vão ter prêmios bem legais, como, por exemplo, notebook, mais uma impressora, e vários outros prêmios bem interessantes. As vendas estão sendo com a Sandra, com a Kio e com a Cida. Tá? E quem quiser durante a semana puder estar passando e adquirindo ingresso, vai ser bem gostoso, né? Bem divertido, bem prazeroso. E a gente lembra também que a gente está tendo a feirinha de livros, tá? Usados, seminovos, um preço bem legal, bem acessível, né? Livros de estudo, tem livros bem interessantes. E por que não também para presentear alguém, que eles estão em bons estados de conservação, né? Aí no final da palestra, quem puder estar dando uma olhadinha ali, tem bastante temas interessantes, tá? Bom, de recadinhos é isso. Então, já tranquilos, né? Vamos sentindo a paz desse ambiente que vai nos envolvendo, acalmando nossas mentes e apaziguando nossos corações. E com pensamento ao alto, agradeçamos ao Pai pela oportunidade da vida. Agradeçamos pela boa semana que tivemos. E pedimos, Senhor, que os novos dias sejam de serenidade, alegria e que cultivemos os melhores pensamentos, os mais puros sentimentos e que sigamos firmes no propósito do trabalho no bem. Aproveitemos ao máximo a palestra de hoje, pois será mais um instrumento valioso para a nossa reflexão e melhora na nossa conduta do dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Sérgio vai conversar conosco sobre relacionamentos destrutivos, né? Por favor, seja bem-vinda. Muito bom dia a todos aqui presentes. A gente vai falar dos relacionamentos destrutivos e a gente vai entrar mais fundo na questão do complexo humano. Por quê? A gente não pode falar de relacionamento sem falar de nós mesmos. Na verdade, o que acontece na maioria das vezes quando encarnamos é que nós trazemos complexos de vidas após vidas. Um exemplo claro disso. Nós encarnamos para nos transformar. Esse é o objetivo básico. E a gente vem na vida, se a gente for olhar para trás, todas as vezes que a gente vem, é dado para nós oportunidades de transformação. O problema maior é que quando estamos na vida, obviamente que o esquecimento é para que a gente não sofra os acessos do passado, coisas que a gente fez de mal. O comum, e é muito comum acontecer isso, é que nós vamos encarnar dentro da nossa família com pessoas que muito provavelmente alguém fez alguma coisa no passado para o outro.
A grande maioria das famílias são feitas de relacionamentos em que no passado houveram problemas. Um exemplo claro disso, a gente não generaliza, mas acontece muito, é quando jovens dentro da família, ele tem comportamentos destrutivos. Esse jovem, por exemplo, ele chega a se comportar de forma destrutiva e acaba com a própria família. Isso vem do passado. Não vem a lembrança, mas vem o sentimento. Então a gente percebe isso nos relacionamentos familiares também. Por quê? Porque a gente está levando o arcabouço de conhecimento e de sentimento de uma vida para outra. Isso não apaga. A memória é apagada, o sentimento continua firme. O cérebro da gente é interessante, porque o cérebro, ele, com toda a experiência que a gente tem na vida, ele grava essa experiência para a gente. E se aquilo for destrutivo para a gente, o cérebro ele apaga a lembrança, mas o sentimento fica. É por isso que é comum, por exemplo, quando a gente vai estar perto de determinadas pessoas, a gente sente alguma coisa estranha. Estamos em um ambiente, uma casa, um local, a gente não lembra, mas a gente sente. O sentimento fica. Então, quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, se o sentimento é agradável ou desagradável, óbvio que também tem a nossa própria percepção nisso, né? Mas também muita coisa vem do passado. E essas coisas que vêm do passado, eles no embate, ou seja, quando a gente acaba de encontrar a pessoa ou a situação, a gente sente o embate daquela situação, porque a lembrança emocional vem, a lembrança física do acontecimento não vem, graças a Deus. Então a gente vê muito isso. Jovens que têm um comportamento destrutivo na família, é porque ele vem para superar isto, e os pais têm a obrigação de trabalhar esse sentimento desses jovens, mas ele não traz a lembrança, mas traz o sentimento. E aí o que acontece? A revolta, muitas vezes, do adolescente de ir para as drogas, de comportamento mais agressivo, é porque ele, muitas vezes, ele precisa de muito mais amor. Muitas vezes a família não entende isso, e é natural a família, mas por que ele age assim? É porque o sentimento é latente nele. Quem fez o mal para quem? A gente não sabe do passado. A gente só sabe que está acontecendo no presente. O presente é sempre o momento necessário para que a gente consiga se harmonizar. E o que acontece normalmente na vida da gente? A gente tem, infelizmente, o comportamento automatizado. O que é comportamento automatizado? A gente nasce de novo e a gente vem para essa vida, a gente é colocado à frente de situações de transformação e a gente entra no automático. Entrar no automático é acordar de manhã, ir para o trabalho, voltar do trabalho, ver novela, nada contra as novelas, vê novela, liga a televisão, namora, faz isso, faz aquilo. A gente entra no automático, a gente entra na vida diária e aquilo se torna um automatismo. Onde está a mudança? A mudança é quando a vida tem que, de vez em quando, dar uma quebra nesse automatismo. É igual aquele carro perfeito quando fura o pneu. A gente acha que está atrapalhando, não, está nos alertando. Olha, dá uma olhada no motor do carro de vez em quando. É a mesma coisa para a nossa vida. Quando acontece alguma coisa no meio do caminho, não é que aquilo vai atrapalhar. Aquilo está ali com a intenção de nos alertar. É que a gente entra tão fundo no automatismo que a gente se esquece que a gente está no mundo para se transformar. A gente está nessa vida e nas outras vidas para nos transformar. Na Índia, eles têm um termo interessante para isso, que eles chamam de roda de Sansara. Roda de Sansara é vida, morte, vida, morte. O que acontece? O comportamento indiano, não vamos comparar com a lei de causa e efeito aqui, mas é interessante a gente ver como eles entendem isso lá. Roda de Sansara é um comportamento que se repete constantemente. Então a gente entra na vida, entra naquela roda do automatismo e sai da vida do automatismo. André Luiz ele comenta o seguinte, que a grande maioria de nós, infelizmente, evolui muito pouco de uma vida para outra. Porque a gente entra nessa bendita roda de Sansara e entra no automatismo da vida. E a gente deixa de se transformar. Então a gente vai passando e não se transformando. Então vamos pensar o seguinte, a gente vem numa vida e a gente tem comportamentos que não são tão bons, porque a gente está em processo de evolução. Esse comportamento vai gerar consequências na frente. Por quê? Porque a gente não é tão bonzinho no dia a dia. A gente tem comportamento destrutivo a todo momento. A gente sempre vai falar de alguém que vai alterar o comportamento da outra pessoa, porque nós ainda estamos em processo de transformação. Nós estamos ainda tentando nos entender. Mas a falta de comprometimento com a transformação faz com que a gente vá jogando para frente cada vez mais compromissos. Então o que acontece? Como a gente não se transforma, nós vamos
gerando cada vez mais cargas negativas lá para frente. Então vamos pensar, a gente vem numa vida, tem uma vida natural, entra na roda de samsara, não muda nada e faz um monte de coisa errada. A gente joga lá para frente o quê? Comprometimentos que a gente gerou nessa próxima. Vamos para a próxima, roda de samsara. A gente não mudou, mas os compromissos vêm na vida e a gente gera mais. Por quê? Porque não se transformou. O que acontece com boa parte da humanidade é que vai gerando cada vez mais dificuldades de uma vida para outra. Porque não se transforma. E essas dificuldades, elas são íntimas. Nós temos dentro de nós uma necessidade muito grande de transformação. Isso grita muito alto. E é por isso que muitas pessoas geram aquele comportamento que a gente chama de infelicidade. A infelicidade é uma necessidade de transformação que não acontece. E a pessoa quer mudar, mas não sabe como. Algumas coisas interiores gritam para se transformar e não se transformam. Acaba muitas vezes acontecendo que no relacionamento, naqueles relacionamentos, a providência divina, ela usa muitos relacionamentos para que gere transformação. Então, traz para dentro, para a nossa vida afetiva, pessoas para que a gente se transforme. Situações em que faça com que a gente se transforme. E as situações de dificuldades de embate vão acontecer nos relacionamentos para que a gente se modifique. Entenda melhor a outra pessoa, entenda melhor a situação. Porque o interior, o íntimo, quando não se muda, a cobrança vem de fora para dentro. É ruim isso. Porque o ideal seria que a gente se mudasse de dentro para fora. Essa é a mudança que a doutrina espírita prega, que qualquer religião prega, que a gente se transforme constantemente. Quando isso não acontece, o que acontece? A vida vem e impõe essa transformação. Essa necessidade de mudança é do espírito. Então, se a gente for pensar bem, o nosso espírito está clamando mudança constante. E nessa necessidade de transformação, nosso espírito, muitas vezes, a gente fala, é incorreto falar nosso espírito, afinal de contas, nós somos espíritos encarnados. Então, força do hábito fala nosso, mas nós somos espíritos, usando um corpo material. Isso é o correto. Então, nós, espíritos encarnados, temos uma necessidade muito grande de transformação. E essa necessidade grita para nós. Então, muitas vezes nós vamos nos relacionamentos, nós entramos de uma vida para outra. Essa falta de mudança que a gente deixa de uma vida para outra faz com que o nosso íntimo grite mudança. A gente não muda. Muitas das vezes nós vemos acontecer o seguinte: as pessoas inconscientemente, por não se transformarem de uma vida para outra, por não buscarem a transformação interior, criam vidas sofridas na vida dela e acham que o problema é o karma, é outra pessoa. Um exemplo claro, tem pessoas que tendem a trazer para a vida deles compromissos sentimentais muito complicados. São pessoas que a gente fala, o que acontece? Ela escolhe inconscientemente pessoas que tendem a dar muito trabalho para ela. Então a pessoa entra nos relacionamentos e aquela pessoa do relacionamento é complicada. Ah, mas a pessoa, toda vez que eu me relaciono, eu tenho um problema no relacionamento. Toda vez é complicado demais. Isso, o que acontece é o nosso interior. Nós, quando escolhemos uma pessoa, quando percebemos alguém, apesar de as pessoas olharem primeiro a beleza, mas o relacionamento ele é um processo mais complexo, até a pessoa se relacionar, normalmente o que está acontecendo quando a pessoa está entrando no relacionamento é um processo íntimo que está acontecendo. Suas dificuldades íntimas é que estão sendo trabalhadas. Então, toda vez que a pessoa se aproxima de pessoas complicadas, não só no relacionamento amoroso, mas na amizade, emprego mesmo, pessoas que estão sempre rodeadas de pessoas que são muito complicadas na vida, é porque o interior dela também está desarranjado. Então, o nosso desequilíbrio interno, ele reflete no externo, o que é natural. Porque quando a gente é desequilibrado internamente, vai aproximar da gente pessoas que coadunam ou equilibram com aquilo que a gente está desarranjado dentro da gente. A gente vai se aproximar de pessoas que casam. E a gente tende a jogar a culpa no outro, mas é fulano. A gente, quando está em volta de complicações, a gente sempre tende a externar. A culpa é do outro. A pessoa que está comigo é que é desequilibrada. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, nós, quando temos compromissos, comportamentos, estamos cercados de problemas, é porque o nosso interior é problemático. A verdade é essa. O mundo é cheio de espíritos de vários níveis. Equilibrados, desequilibrados, todos procurando evidências e moralidade para se melhorar.
mas o nosso interior, ele está sempre buscando algo que case com ele. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente sai, por exemplo, para fazer uma escolha qualquer, o cérebro da gente, fala que o cérebro primata, né, que existe, já que escolheu. A maioria das coisas que a gente acha que escolheu, não escolheu. Aquela calça, a mulher, quando escolhe, aquela bolsa, aquele sapato, isso já foi escolhido antes. O nosso cérebro escolhe a maioria das coisas por nós. Essa coisa do livre-arbítrio é engraçada, né? Porque a gente acha que escolhe a maioria das coisas. Não. A gente não escolhe quase nada na vida da gente. Na verdade, é tudo meio que automático. E a gente tem certeza que a gente escolheu. Não, foi automático. E por que isso acontece? Natural. Porque se a gente fosse escolher, o cérebro ele escolhe por nós muitas das vezes. Se a gente fosse escolher, a gente demoraria demais. A pessoa está num restaurante para escolher se eu quero macarronada ou estrogonofe, demora 2 horas, é verdade. O cérebro, para fazer uma escolha simples, demoraria umas 2, 3 horas. Então, o nosso cérebro primitivo escolhe por nós. A maioria das coisas. O emprego, o trabalho, o namorado, as amizades. Mas ele se baseia em quem para escolher isso? No que a gente tem dentro de nós. Se está bagunçado lá dentro, ele está escolhendo por nós bagunça. Se está equilibrado dentro de nós, ele escolhe por nós equilíbrio. Então, a busca de uma vida melhor não é buscar, esse emprego não serve para mim, esse relacionamento não serve, essas amizades. É nosso interior que tem que mudar. Se a gente não muda por dentro, o externo nada mais é do que escolhas baseadas no que a gente já está bagunçado aqui dentro. Então, a gente vai trazer para perto de nós a escolha que já foi feita interiormente. E é por isso que tem pessoas que trazem para a vida de relacionamento complicações constantes. Nossa, aquela pessoa só arruma gente complicada. Porque dentro dela já existe uma complicação e uma desarmonia que não foi trabalhada. É natural. Aí a pessoa, eu preciso sair daqui. A pessoa está na casa dela, essa minha casa é complicada demais. Meus pais, minhas mães, eu vou arrumar um marido. Vai arrumar um marido complicado. Mas porque se aquilo já está complicado ali, fora dali, ela vai continuar trazendo para ela o quê? O que está dentro dela. E a gente tende a fazer isso sem perceber. Daquilo que a gente falou no começo, a necessidade de evolução é que grita para isso. A gente precisa mudar. Como a gente não muda, entra na roda de Sansara, a gente muda muito pouco, porque a gente não percebe que a gente tem que mudar, e a gente fica simplesmente vivendo, levando a vida. Aquela música do Zeca Pagodinho, qualquer. Só serve para música, gente. Pra gente, não. Deixa a vida me levar, não. A gente é que tem que levar a vida, a gente tem que ter o controle do caminho, do lado. E é interessante porque muitas das vezes nós temos esse comportamento automático em todas as questões. Seja no emprego, seja na política, a gente acha que é o político que vai mudar a nossa vida. Então, se eu mudar o presidente, a minha vida vai mudar. Então, vou mudar o presidente. Se eu mudar o deputado, a minha vida vai mudar. Então, vou mudar. Não que a gente não tenha que ter um comportamento político e participar da sociedade, hein? Não é isso. Mas nós temos que ter consciência de que quem muda a nossa vida somos nós. Enquanto a gente esperar que o outro mude a nossa vida, a gente vai ficar esperando que o outro mude a nossa vida. É interessante isso, porque quando as pessoas têm esse comportamento de necessidade de que o outro mude, nos relacionamentos amorosos, esses relacionamentos complicados, a mulher depende do marido que depende da mulher. Eles falam que em relacionamentos arranjados assim, é chamado de relacionamento tóxico. O que é um relacionamento tóxico? É um relacionamento que vai caminhar para o destrutivo, onde as pessoas elas se intoxicam umas com as outras porque eles não se respeitam mais. Então é tóxico, não existe mais harmonia naquele relacionamento. Não existe mais conversa. Interessante, né? Um casal que vive junto, mas não conversam mais. Tóxico. Já começou a ser tóxico ali. E essa toxicidade é tanta porque está fazendo mal para ambos aquela situação. Porque ele já... o que isso tóxico faz? Se a gente for ver dentro do nível das drogas, cria-se uma dependência. Relacionamento tóxico é dependente um do outro. Então, são casais que dependem do outro, porque eles estão viciados na toxicidade da situação. Se agridem e vivem naquela situação. Por isso que fala, em relacionamento de uma mulher, não se mete a colher. É porque é tóxico. Ali, eles meio que já criaram uma dependência grande daquela situação desarmônica. E acham na cabeça deles que aquilo tem que continuar daquela forma.
Então, não há mais o respeito, não existe mais o diálogo. Vai caminhar em algum momento para o destrutivo? Vai. Por quê? Porque a toxicidade vai aumentando. As pessoas vão para essa situação em que eles não têm mais respeito um com o outro. A situação é negativa de todas as formas, se a gente for ver. Não existe mais harmonia na situação. E o que, infelizmente, o que acontece muito, não só em todas as religiões, a espírita também, em relacionamentos tóxicos, mais com a mulher, porque em relacionamentos, em religião, a mulher ela ressente mais a religião para dentro dela que o homem, mas os homens também têm esse comportamento. O que acontece? Muitas vezes a pessoa está num relacionamento tóxico, ruim mesmo, uma situação complicada, mas ela vai ler no Evangelho lá, seja qual for, Kardec, Novo Testamento, é karma. Eu tenho que viver desse jeito. Mas tá é karma. Eu tenho que ficar lá. Mas ele não te respeita. Pois é. Mas eu preciso viver assim, porque está escrito. A toxicidade é complicada, só que a religião tem que ser libertadora. E a religião, muitas vezes, ela afunda a pessoa na situação que ela está. Então, muitas vezes, nós vemos situações em que a pessoa, com a religião, ela está vivendo um inferno na vida dela, e dentro daquele, ela vai ler lá, ou alguém vai falar alguma coisa, você supera, você tem que ficar ali, vivendo desse jeito, continua ali. E a mulher está ali, se quebrando naquela situação. Casos muito comuns que a gente vê isso, a gente vê casais em que vivem em comum muito tempo e um dos dois morre de câncer no meio do caminho. É desarmônico. Alguma coisa estava errada durante todo o processo e só um sofria essa situação, o outro não. Muitas vezes nesses relacionamentos existe nessas situações existe o tal do comodismo, né? Eu vou me acomodar, a situação está ruim, está péssimo, mas Deus vai dar um jeito. E a pessoa se acomoda naquela bendita situação de que um dia, ou aquela pior situação, e aí vamos falar dos espíritas, né? Vou viver desse jeito ruim mesmo, porque na próxima eu não quero voltar com ele ou com ela, né? Então vou até o final, firme. Volta com ela, viu, gente? Porque não superou, é natural. Se é um relacionamento, se a gente está aqui para superar dificuldades, a gente não tem que ficar naquela situação porque, naquela próxima encarnação eu volto, pelo amor de Deus, não quero saber disso. Não, vou voltar numa situação muito parecida, porque eu tenho que superar isso, samsara. Eu tenho que quebrar esse vínculo, porque senão, e não precisa ser com a mesma pessoa. Normalmente, quando eu tenho desequilíbrios internos, eu vou me agregar, me juntar com pessoas que têm um comportamento igual ao meu. Então, eu vou encontrar nessa vida pessoas que vão vão me dar situações parecidas com essa. Eu vou entrar de novo no mesmo processo. E vou viver aquele inferno de novo. E por incrível que pareça, essas situações, pessoas agressivas, seja homem, seja mulher, elas dão noção da agressividade. A gente que não quer enxergar. Muitas vezes, lá no namoro, a pessoa já teve processos de ciúmes, que a pessoa, nossa, que ciúme é esse? Mas tudo bem. Ele me ama, ela me ama. Nossa, me dá a senha do seu Facebook. Quero ver com quem você tem amizade. Alguém já fez isso? Deixa eu ver com quem que você anda. Alguém já pegou o celular do marido aí para olhar? Não, né? Para quê? Dá uma esposa para ver as amizades. Apaga o seu Facebook. Agora nós temos o Facebook só um para os dois, para todo mundo saber que a gente está junto. Você não está mais sozinho. Tranquilo? Ninguém, né? Pois é. Olha o relacionamento, hein? Então a gente vai ver que essas coisas, elas fazem parte da vida, mas a gente tem que entender que, antes de mais nada, tem que ter respeito, né? O respeito é a base primordial de tudo. Quando a pessoa precisa ver o segredo da outra, alguma coisa começou muito errada. De um lado ou de outro, né? Porque se eu preciso esconder alguma coisa de alguém, alguma coisa já está muito errada. E se eu preciso descobrir alguma coisa da pessoa que convive comigo, porque eu não confio, alguma coisa já começou muito errada. Tóxico. E a toxicidade, ela começa de uma forma muito simples, né? Ela vai vindo de uma forma muito... A gente não vai percebendo, a gente vai cobrando, a gente vai podando um ou outro, você não sabe, você também não sai. Você vai sair ou não, você vai ficar. A gente vai criando essa situação tóxica sem perceber.
E isso vai crescendo, até o momento em que as pessoas começam a ficar mais agressivas umas com as outras. Então é preciso, no relacionamento, perceber isso no começo, no início, quando isso ainda não aconteceu. Tem uma história que eu conto, já contei aqui, mas para aqueles que não conhecem, aqueles que já conhecem a história, me perdoem, mas para os que não conhecem, de um amigo meu, que ele é terapeuta, cuidava de uma menina, cuidava de várias, na verdade, mas essa, ele me contou um caso que era interessante. A menina ela tendia a ter relacionamentos tóxicos. Todo relacionamento dela dava trabalho, era agressivo, queria bater nela. Todo relacionamento. E ela começou, finalmente, foi buscar um terapeuta. Foi buscar ajuda para poder entender, se melhorar. E depois de um ano de terapia, em que ela estava com esse meu amigo, ela falou, eu acho que eu estou bem, né, doutor? Ele conversando com ela, mas o que acontece? Agora arrumei alguém bom, não é ciumento, não bebe, trabalhador, honesto. Ele falou, tá, mas você não quer continuar com a terapia, pelo menos, para se equilibrar? Não, acho que agora estou com um homem perfeito, tal, tranquilo. Eu falei, ele, tudo bem? E ela foi lá, casou com esse rapaz, tal. Passaram 6 meses, ela voltou no terapeuta. Falou, vou ter que continuar o tratamento. O que aconteceu? Vou te contar a história. Então, ele não bebia, não fumava, nada, era perfeito, bonzinho, e teve uma promoção. Aí ele começou a ganhar mais. Aí começou a sair com os amigos. Aí começou a beber. Aí começou a ser agressivo. Aí começou a ter problema em casa. E aí nós tivemos problemas. E aí já foi para o lado mais destrutivo do relacionamento. Então ali começou a ter problema, ela volta para a terapia. Fala, olha, o que acontece? Por que acontece isso? Ele foi lá, fez a anamnese, ele me contando, ele disse o seguinte, falou, que interessante o nosso cérebro, né? Quando ela conheceu o rapaz, ele não fumava, não bebia, não tinha comportamento agressivo, mas o interior dela não estava equilibrado. O interior dela ainda estava desequilibrado, ainda estava precisando de se harmonizar. O cérebro dela conseguiu perceber na atitude dele que ele era agressivo, sem o ser. Olha como o nosso cérebro é inteligente. Ele não demonstrou agressividade, mas o nosso cérebro percebe isso na pessoa, em comportamentos íntimos, num piscar de olho, na forma de agir. E o cérebro, ele é agressivo, se apaixona. Ela se apaixonou. E é assim que funciona. Nós tendemos a buscar para o nosso relacionamento essas questões sem o perceber. Lembrem, não é a gente que decide, quem decide é o cérebro. Até na paixão, hein? Quando nos apaixonamos, não é escolha nossa, é do cérebro. O cérebro, ele faz a percepção baseado em quê? Em arcabouço de coisas que a gente já tem dentro da gente. Se está desequilibrado, vamos nos apaixonar por desequilibrado. Se está equilibrado, vamos buscar relacionamentos equilibrados. E por aí vai. Então nós percebemos que nós trazemos para a nossa vida, sim, equilíbrio e desequilíbrio baseado no nosso processo íntimo. Daí a necessidade de evoluir, de crescer, de melhorar. É por isso que a doutrina espírita bate na tecla da reforma íntima. E eu sempre já falei aqui, gente, esse negócio de reforma íntima tinha que mudar esse nome, né? Porque tá chato falar reforma íntima já. Vocês não acham? Reforma íntima. É preciso reforma íntima. E as pessoas já não estão escutando mais quando a gente fala isso. Eu já percebo isso. Quando a gente vai falar da reforma íntima, mas de novo, isso é uma reforma íntima. Eu sei que eu preciso mudar. E não é isso. Na verdade, a gente tem que partir para um processo mais pessoal. A gente tem que realmente querer mudar. Buscar a mudança. Esquece o nome. Reforma da casa, reforma. Esquece o nome. Vamos partir para uma autobusca. Olhar para dentro de nós. Começar a encontrar dentro de nós essas referências desincronizadas que a gente tem, mas não trabalhar nelas. Como a gente pode fazer isso? O Divaldo Franco, ele diz que toda vez que a gente tem um problema, faz a terapia do espelho. O espelho é bom, né? A gente olha para o espelho e começa a se questionar. O Divaldo fala, e muita gente confirma, que em algum momento a gente começa a ter essa resposta de coisas que estão lá no nosso íntimo, inclusive aquelas que a gente não quer ouvir. Porque a gente acha que é a melhor pessoa do mundo. Quando vamos fazer tratamento de desobsessão, o obsessor sempre é o outro, né? Será que é o outro? Então a gente vai começar a perceber que muitas situações somos nós que criamos. Muitos comprometimentos na família, aquela desarmonia, foi iniciado com a nossa ajuda. Muitas coisas que geram problemas que depois se tornam problemas, desagrega a família toda. Quem iniciou lá atrás foi um comentário nosso, foi uma atitude nossa.
Foi simplesmente não estar presente para fazer aquela coisa acabar naquele momento, porque a gente achou que não é comigo. Então a gente começa a ver que nós participamos da maioria das coisas que acontecem no nosso mundo, à nossa volta, mas a gente tem um comportamento íntimo de se achar sempre fora da situação. Comportamento superior. A gente se acha sim melhor que os outros. A gente tanto se acha melhor que os outros que quando a gente vai numa casa ou está perto de alguma coisa, é sempre a casa que é ruim, aquela energia, ou quando estamos perto daquela pessoa, é sempre alguém fora de nós. Então a gente tem sim comportamento de se achar melhor que todo mundo. Isso precisa ser revisto. A base da humildade, quando Jesus lava os pés, é dizer, olha, ninguém é melhor que ninguém. Então a gente tem que partir da premissa de que a gente não é melhor do que ninguém. A gente está aqui para aprender um com os outros. E a base, clara, quando a gente vai no Evangelho e fala, ama seu amigo, é mais fácil amar o amigo do que o inimigo, mas quando ele fala, ama o seu inimigo, busque... Os inimigos, muitas vezes a gente vai buscar aquelas pessoas que nos fazem grandes maus, né? Ah, o meu inimigo, aquela pessoa que eu não perdoo. Existe até diálogos interessantes de Sócrates falando de comportamento, de entender o inimigo. Mas o inimigo mesmo, não é essa pessoa que fez grandes maus. Esse a gente precisa ter um trabalho maior mesmo, de se desculpar para poder chegar, mas não é esse. O inimigo é todo mundo que está à nossa volta. Lembra? Amar Deus, aquela premissa básica não é nem de Jesus, é do Velho Testamento, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração. Coração, para os hebreus, é cérebro e sentimento, por isso que ele fala de todo o seu coração, né? De todo o seu conhecimento, de todo o seu esforço físico, fazer alguma coisa. Se você ama a Deus, você faz, você não fica só na promessa. Né? E todo o seu entendimento é estudar, é ir atrás de entender Deus antes de saber que ama Ele ou não. Então, aquela premissa, e amar o próximo com a si mesmo é só simplesmente um complemento daquilo. Se eu entendi Deus, eu consigo amar o próximo. Mas entender isto é que, quando a gente pensa no próximo, ou a gente pensa na família, né? Ou alguém que está próximo. Mas, na verdade, quando a gente está no dia a dia, a gente está com pressa dirigindo e a pessoa lá na frente está segurando o carro. Meu Deus, eu estou atrasado. Aquele é meu próximo. Tenho que amar ele mesmo fazendo aquilo. Meu próximo são todas as pessoas que alteram o meu sentimento e a gente nem percebe isso, né? Estou com pressa para ir para casa e o caixa está conversando. Eu estou naquela fila gigantesca. É meu próximo, eu tenho que amar. E a gente fica buscando o próximo ou inimigo com pessoas mais... Não, é aquele próximo lá que me atrapalha na rua, que às vezes eu não fiz nada e a pessoa tropeça, ou bateu no meu carro e ele já está agressivo. É meu próximo. Por quê? Porque esses estão precisando de muito, eles estão no processo de aprendizado. E a gente tem que entender melhor essas pessoas do que a nós mesmos, porque a gente já está no caminho, a gente está aprendendo. As pessoas, no geral, não estão ainda aprendendo. Então, a gente vai esbarrar constantemente com pessoas assim. Lá no trabalho, aquela pessoa que faz tudo para derrubar o outro, a gente vai falar mal dela? Não. Ela está aprendendo. Infelizmente, ainda é o jeito dela de agir. Ela age desse jeito porque é natural nela. Não preciso da minha ajuda para destruir a pessoa. Ela ainda está em processo de aprendizado. Aquilo é meu próximo. As pessoas que estão no nosso dia a dia, aquelas pessoas que atrapalham a vida do próximo ali, que estão dando problema na nossa... É meu próximo. Não precisa ser familiar, mas a gente esbarra com eles constantemente por aí e não percebe. Isto é autotransformação. Às vezes pensa, mas eu entendo que a gente tem que fazer o bem. Vou fazer caridade. E a gente sai, né, vai no hospital e é bom, vai na creche e é muito bom. Vai nos asilos, e é muito bom, vou levar sopa embaixo da ponte, sim. É interessante porque nós vivemos uma sociedade muito carente. E as pessoas têm carência de material e sentimental, tem que ir, tem que fazer. Mas a transformação é entender esses próximos do nosso dia a dia. Às vezes a gente gasta um tempo danado, não que seja errado, é bom, a gente tem que fazer isso mesmo, ir buscar essa transformação, ir nos asilos, fazer isso para que o nosso sentimento se mude. E se esquece, muitas vezes a gente está andando na rua e a pessoa dá uma fechada no nosso carro, a gente xinga aquele próximo. E a gente acabou, às vezes, de ir dar sopa. E aquele próximo lá que me fechou? Ele não merece amor igual aquele que estava lá caído?
E uma coisa mais interessante também, que a gente entende esse processo de relacionamento, é quando a gente entende que uma pessoa está financeiramente melhor do que nós. A gente tende a achar que quem tem dinheiro está sempre melhor. Então não precisa de amor, né? Para quê? Carinho, para quê? E a gente acha que, tendo condições materiais, a gente não precisa nem se preocupar com a pessoa. Precisa sim. Precisam de oração, sim. Precisam de sentimento, sim. Muitos deles precisam de uma conversa amiga, sim. É que a gente tem a tendência de se sentir na obrigação de ajudar aquele que está pior do que nós. E a gente tem muito isso, né? A pessoa precisa da nossa ajuda. Olha que bom, né? Ele precisa de mim, então eu vou lá. E aqueles que eu acho que não precisam de mim, eu nem me esforço. Próximo são todos. Entender essa proximidade de transformação interior é a nossa obrigação. Então, tanto eu ir lá, dar sopa, ou entender aquela pessoa que acabou de me dar uma fechada, ou a pessoa que me dá um trabalho danado na minha família, ou a pessoa que eu acabei de ver, mas que está agressiva porque eu fechei o carro dele, é meu próximo. Ou seja, entender essa mudança é um principal. Essa é a mudança interior. Muitas vezes nós simplesmente criamos facções de sentimento. Eu sinto pena daquele que tem fome, ponto. Aquele que está na creche, aquele no asilo e os outros. Então a gente tem que entender que o nosso sentimento é um leque. A gente precisa começar a olhar vários lances desse leque para poder entender que existem muitas pessoas na nossa proximidade. E são essas pessoas que vão nos fazer entender melhor a vida. Quando a gente se transforma, entendendo o próximo, a gente consegue encontrar aquele bendito equilíbrio que a gente procura tanto, né? Porque aí gera transformação, porque eu estou me transformando no meu dia a dia. Eu não vou me transformar quando eu estou no centro espírita ou quando eu estou dando sopa. Eu vou me transformar na vida diária, na segunda-feira, na terça, na quarta, na hora do almoço, o garçom demorando para entregar a conta para mim, e eu entendendo que aquele é um processo de transformação que está me testando para me mudar. Essa é a transformação. É o dia a dia. A partir de quando a gente tiver condição de perceber que a vida nos dá a chance de mudar a cada momento, quando eu saio de casa, eu ponho o pé na rua, aquele motorista que passou e não parou quando eu dei o sinal, ele está em processo de transformação. Difícil, né? Mas a gente tem que entender que é o meu próximo. É um processo de transformação. É ali que vai ser geradas essas transformações. No dia a dia, é o momento presente. Não existe um momento X para gerar transformação. Quando a gente acordar para isso, a gente rompe a roda de Sansara. Aquela roda de Sansara bendita que fica fazendo a gente repetir comportamentos, é rompida, porque a gente começa a ver que todo momento é um momento de transformação. A gente começa a perceber melhor. É interessante porque quando a gente lê um livro espírita, a gente, vou me transformar, vou mudar. E a gente estoura com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, ou com o amigo, não importa, aí depois vem o arrependimento. Lá na frente, mas eu não devia ter feito isso, mas eu estou me transformando, já acabou, já estourei. Na verdade, quando a gente começar a perceber o sentimento, a gente começa a se transformar na hora. Eu estou pronto para explodir, ali eu começo a me mudar. Aquilo está me deixando nervoso, eu vou falar alguma coisa. Opa, já estou começando a me transformar. Esse é o processo de transformação, é o momento, é o aqui, agora. Aquele momento de, mas já foi, agora eu vou. Não, é o aqui agora, é o momento presente. E o que acontece? Gerando transformação, gera equilíbrio. Gerando equilíbrio, relacionamentos que a gente vai ter, seja amorosos, seja familiares, seja amizades, deixam de ser tóxicos, porque a gente está trabalhando esse relacionamento. E é interessante porque a gente começa a perceber o problema durante o processo. Coisa que muitas das pessoas não fazem, porque quando a gente anda no automatismo, tem casais que está caminhando para o processo tóxico e nem percebem isso, né? Vão caminhando porque é tão automático. Chega em casa, vou, ligo a televisão, janto ou não janto, e vai no processo e aquilo está se desgastando, eles nem estão percebendo. Quando chega lá na frente, eles não se suportam, mas não perceberam. Mas como é que chegamos nesse ponto? Eles vão perguntar. É porque em nenhum momento pararam para perceber que aquilo foi acontecendo. É um exemplo para entender bem isso, é o seguinte. Se a gente dormir hoje e acordar amanhã com mais de 50 quilos, a gente se assusta, não se assusta? Se assusta. Só que se a gente levar 10 anos para engordar esses 50 quilos, a gente percebe? É isso que acontece no relacionamento. Ele não muda da noite para o dia.
ele vai mudando no processo. E se a gente não percebe o processo, a gente, quando acorda daqui a 10 anos com 50 quilos, a gente diz, nossa, tô gordo, hein? Mas o processo foi acontecendo, e a gente não foi percebendo. Então, é necessário diálogo? É necessário perceber a situação? Religião, no relacionamento, tem que ajudar a buscar o equilíbrio. A pessoa não tem que se acomodar na situação difícil. Ai, Carmen, eu tenho que ficar nessa situação mesmo porque Deus quer. Não! Nós temos que ter atitude, nós temos que buscar equilíbrio no relacionamento para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Então, dentro do relacionamento, dentro de qualquer situação, o grande responsável por qualquer situação somos nós. Para fazer aquilo se manter ou para fazer que aquilo se rompa. Somos nós. Nós somos geradores da nossa própria vida. Está na hora da gente parar de depender de mudanças do emprego. Quando meu patrão me der promoção, minha vida vai melhorar. Esquece. Quando eu tiver um emprego melhor, quando eu ganhar mais, quando... É hoje, é aqui, agora. Nós somos geradores dessas mudanças. A mudança acontece no momento em que a gente decide. Nós é que fazemos a nossa vida acontecer, não é o outro. Toda vez que a gente espera que o outro mude a nossa vida, a gente vai ser infeliz. Jogar a felicidade, a probabilidade de ser feliz na mão de outros é que faz com que o mundo seja o que é hoje. Uma total interdependências. A gente entra nesses processos aí sem perceber, né? Tanto que a maioria de nós acha por bem que realmente agora o Brasil vai. Por quê? Trocamos a presidente. O Brasil vai agora. É um processo nosso. Nós somos responsáveis pelas mudanças. Nós somos responsáveis por tudo que acontece de bom e de ruim na nossa e na vida de outras. Por quê? Porque quando a gente cria equilíbrio na nossa vida, inconscientemente a gente está criando equilíbrio na vida de quem está na nossa proximidade. O inverso também acontece. Quando a gente está desequilibrado, a gente tem de desequilibrar pessoas que estão à nossa volta. Em hospitais psiquiátricos acontece muito isso, né? A pessoa, quando ela trabalha muitos anos perto de pessoas, por isso que ela precisa ser equilibrada e buscar equilíbrio constante, ela tende a se desequilibrar. Por quê? Aquilo é energia. O processo de desequilíbrio é energia. Se a pessoa não buscar sempre um equilíbrio interior, oração, prece e equilíbrio, ela entra no mesmo processo em que as pessoas que ela cuida. Por quê? Porque isso aí é igual energia, gripe mesmo. Não estou falando que é vírus, mas é uma energia. Então aquilo lá se estende e se espalha para as pessoas que estão em volta. Então o processo de desequilíbrio é isso. Uma pessoa numa casa desequilibrada, em que não busca equilíbrio nenhum, uma pessoa sozinha consegue desequilibrar a família inteira. Por quê? Porque todo o resto da família ainda não está no processo de equilíbrio. Só para terminar, entendendo, agora a gente entende bem o que Kardec falava, né? Que uma pessoa que está melhor, por exemplo, eu tenho 10 desequilíbrios na minha vida, e o Wagner estava com 10, então ele sofreu igual a mim. Não que sejamos iguais. Em vidas diferentes, a gente tende a sofrer igual, porque a gente tende a gerar desequilíbrios iguais. Então, se eu tenho 10 coisas ruins acontecendo comigo, a gente tem bem mais, tá? Estou sendo bem otimista. 10, e o Wagner, digamos que tenha 10. Mas de uma vida para outra, o Wagner melhorou. Ele diminuiu 5 desequilíbrios e agora ele tem que carregar ainda aqueles 5. Eu não. Sansara, continuei com 10. O que acontece na próxima vida? Quem vai ser mais feliz, eu ou ele? Ele vai ter condição de ser mais feliz porque ele tem menos dificuldades do que eu. Porque ele conseguiu superar. Então, o que nos gera infelicidade é a falta de equilíbrio. Quanto mais a gente se equilibrar, mais feliz a gente tende a ser. É o mundo futuro que Jesus sempre fala. A gente tende a ver cada vez melhor quando a gente vai lutando contra essas desarmonias. Quanto menos harmonia a gente tem, melhores nós somos na vida futura. Essa é a ideia, o ideal espírita. O Kardec ele falava do conhecimento por causa disso. Buscar o conhecimento, busque libertar-se de si mesmo. Aquela famosa conhece-te a ti mesmo é basicamente isso, né? Quanto mais equilibrado nós formos, melhores seremos. Não só na vida material, mas também na vida espiritual. Porque não vamos nos esquecer. Tudo que tivermos de desequilíbrios na vida material, a gente arrasta para a vida espiritual também. Então, quando a gente chega do outro lado e a gente não vê o nosso lar, não é porque a gente não merece estar no nosso lar, é porque a gente realmente não está em equilíbrio para entrar lá, gente. É só isso. Na hora que a gente se equilibra, a gente vai em lugares até melhores. Muita paz a todos. Depois dessa, né? Muita paz. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação?
Alô? Ô Sérgio, primeiro eu estava com saudades, eu vi lá na escala que você era palestrante, eu dei um Pelé na Fabi e vim para cá. Eu queria que você fizesse um comentário sobre a porta estreita, porque à medida que nós usamos as ferramentas do Evangelho, do estudo e do conhecimento, como você falou tão bem, tão entusiasta, né, e isso nos causa uma empatia, uma alegria e, consequentemente, uma reflexão. Eu absorvi tudo o que você falou, nós absorvemos, mas à medida que o conhecimento adentra em nós e nós começamos a realizar a transformação, a gente percebe a porta estreita. E eu gostaria que você comentasse isso, né, sobre a porta estreita, porque à medida que a gente se liberta, a gente vai vendo os velhos hábitos, e esses velhos hábitos a gente tem que ter vigilância para não cometê-los novamente. Eu gostaria que você comentasse. Eu tenho uma visão da porta estreita que não sei se vai bater com o do meu amigo Wagner, mas é bem simples, né? O que é a porta estreita de forma geral? A gente tem dificuldades, a gente tem, por exemplo, fala de mim, vai, porque eu não vou falar dos outros, não, que pega mal. Não. Olha, adoro uma churrascaria, adoro carne. Então, quando alguém virar e falar, ó, só vai mudar nesse mundo quem parar de comer carne, eu vou ter um problema sério. Isso, para mim, é uma porta estreita. Aquilo que nos gera dificuldades baseado nas coisas que a gente gosta é estreito porque nos dá trabalho. E isto, a gente fala da carne, mas a gente vai falar de qualquer coisa que o valha. As pessoas que gostam de coisas que o faz bem, se sentir bem, que gosta, mas aquilo não é algo que vai gerar benefícios para ele. Isso é estreito porque dá trabalho. Eu tenho que me vigiar. Por quê? Porque eu sei que aquilo feito em abundância vai me dar muito trabalho. E a gente percebe, a gente está falando da comida, mas a gente vai falar da comida, da bebida, do cigarro, dos vícios internos, porque muitas vezes a gente tende, né, falar, mas fulano tem que parar de fumar, de beber. A gente tem que parar de pensar besteiras também, que é o mais difícil. Parar de julgar o próximo, que é muito difícil. Parar de ter comportamentos desequilibrados, que é muito complicado. A porta estreita tem um monte de coisas que a gente faz, sabe que faz. Eu tenho uma teoria que diz o seguinte, né? Tudo aquilo que o Evangelho fala pra gente fazer, a gente não quer fazer, a gente teoriza. O que é teorizar? Ah, mas eu acho que não é por aí. Teorizou é porque a gente não quer fazer, viu, gente? É isso mesmo. Então, a porta estreita é muito clara o que a gente tem que fazer. A gente sabe que aquilo lá vai dar um trabalho danado, porque para a gente passar ali, a gente tem que deixar por fora um monte de outras coisas. Eu quero ter uma vida abundante, cheia de riqueza, com tudo fácil, mas isso aí não é estreito, isso é largo. E a porta estreita, eu tenho que largar a mão disso aí, viver mais a vida espiritual, buscar as mudanças íntimas, isso é estreito. Mas só é estreito também enquanto eu estou no processo de mudança. Porque a partir do momento em que eu me mudo, aquilo deixa de ser até porta, porque eu não preciso mais vivenciar aquilo. Né? Esse é o ponto principal. Se a gente perguntasse para o Chico, para Madre Teresa, se ela estava na porta estreita, não. É estreito para a gente. Vocês iam querer viver lá na Índia, no meio da pobreza, ensinando sem ter comida. Para ela não era a porta estreita, mas para nós seria. Então o que é porta estreita? É aquelas coisas que ainda é pessoal, que a gente tem que se livrar dela, porque aquele espírito que já ultrapassou essas dificuldades, aquilo não é porta estreita. Perguntar para o Chico, mas Chico, você poderia ter mais... Não, estava ótimo para ele aquele tipo de vida. Obviamente ele se transformou no caminho. Então a porta só é estreita para muitos de nós que ainda não conseguiu superar ainda muitas dificuldades. Então gera essa porta estreita. A partir do momento que você superou, aquilo não é mais porta estreita. Aquilo se torna parte de nós. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Em determinado momento da palestra, você estava se referindo a algumas coisas, como coisas do dia a dia, do cotidiano, do trânsito. E um pouco antes você tinha falado sobre reforma íntima, essas coisas. Você falou que você não gostava muito desse termo. Também acho que é meio chato, porque reforma lembra martelo, barulho, pó, um monte de coisa, já começa a fazer. É meio chato. Acho que talvez melhora íntima seria uma coisa boa, quem sabe. Então, você estava falando sobre o cotidiano e antes um pouco também você tinha falado do câncer, alguma coisa, eu fiquei refletindo.
será que não é justamente a antítese da coisa? Será que a nossa maior dificuldade é com as pequenas dificuldades, com as pequenas coisas do dia a dia? Será que o grande problema, o grande passo que a gente tem que dar não é tentar melhorar intimamente nessas pequenas coisinhas? Será que não é nisso que a gente patina? E daí depois a gente tentar chegar nas coisas grandes, fazer as grandes benfeitorias, as grandes mudanças? Será que nosso grande problema não é as coisas, picuinha do trânsito, aquelas coisas? Porque às vezes eu creio que se a gente acordasse de manhã todos os dias e pensasse, hoje eu não vou me envolver numa briga de trânsito, não vou reclamar do cara do caixa, igual você falou, vou ter um pouco de mais paciência. Será que a gente não conseguiria se preparar melhor para fazer essas mudanças? Você concorda? Ótima pergunta. E você sintetizou, entendeu o motivo, exatamente. Tudo isso que a gente falou hoje foi para a gente entender que o verdadeiro problema não está nas grandes transformações, está nessas, exatamente, captou bem, as pequenas coisas, essas que a gente não muda, porta estreita. A gente não quer mudar isso, né? Eu me sinto bem, por que eu preciso mudar? Mentirinhas, né? Fala que eu não tô. Por quê? Porque eu não quero falar com a pessoa. São pequenas coisas que faz parte da nossa vida. E a gente não muda porque... Para que eu vou mudar? É pequeno. Esse é o grande problema. E como é que a gente não consegue mudar as grandes? Porque as pequenas a gente não consegue alterar, que dirá as grandes transformações. E a gente vai logo para as grandes, né? Aí eu vou parar, vou perdoar, vou amar meu inimigo. Eu não consigo amar nem o colega do lado, vou amar o inimigo. Então, algumas coisas da reforma íntima, realmente a gente precisa voltar um pouco atrás, falar um pouco dessa melhora íntima aí, entender que os processos grandes, que é aquilo que Jesus fala, ama o teu inimigo, vão acontecer só quando a gente conseguir entender o amigo, que às vezes nem entende o colega do lado. Entender melhor o amigo, a gente começa... E esse é o processo mesmo, começar a perceber as pequenas coisas. É isso mesmo. Exatamente, o ego bendito. Fala aqui no microfone que o pessoal da internet quer ouvir. Bom dia. Bom dia. Então, na verdade, toda relação humana, ela se baseia no ego. Seja em grande grau ou em baixo grau, né? Então, desde as pequenas mudanças ao seu ego agindo por você. E aí, uma vez eu estava vendo um texto e ela falava, né, que quando nós abandonarmos o nosso ego, há momentos que a gente tem, sim, que valorizar, ter o egocentrismo, mas não o egoísmo, né? E nós somos egoístas sempre, nas pequenas atitudes, né? Assim, a gente acha que para ter o reconhecimento a gente precisa ter grandes desafios. Isso mesmo. E os pequenos desafios te mudam. Então, é o egocentrismo, né? Aquela coisa de você querer ser reconhecido por grandes coisas. Olha, ele parou de fumar. Entendeu? Mas ele não parou de falar mal da vida do outro. Ele não parou de ser injusto com ele mesmo, entendeu? Então, o ego é o mal. Então, eu acho que a gente tentando, né, melhorar o ego, a gente já melhora um pouquinho, né? Mas é mais ou menos isso. Exato. Que eu entendo de tudo que você está falando. É. Obrigada. Não, ótimo. Eu gostei da observação. É que na doutrina espírita, quando a gente fala do ego, vai para a psicologia humana, né? Psicologia humana. O ego, para quem não conhece, somos nós. Eu, Sérgio, professor, analista de sistemas, é meu ego. Ego, Sérgio. Eu, hoje, dessa encarnação. O ego é minha encarnação atual. Quando eu dou valor demais para essa minha encarnação atual, para essa pessoa que se chama Sérgio, eu deixo de dar valor para as coisas que estão à minha volta. Esse é o bendito ego. Por isso que os orientais falam de dissolução do ego, dissolver o ego. Obviamente que lá, quando eles falam de dissolver o ego, é você se deixar até da própria existência, que eu acho que aí chega num limite aí que a gente não vai nem entrar na questão. Mas deixar o ego exatamente só naquilo que ele precisa. E não dar valor demais para ele, que esse é o grande problema, né? Às vezes a gente se acha melhor do que o próximo, porque estou nessa família para melhorar ela. Quem nunca pensou isso? Eu não vim aqui à toa. Eu vim nesse planeta porque eu preciso melhorar ele. Muitos de nós... É o ego isso, é o ego falando. Toda vez que a gente está numa situação que a gente não estou aqui à toa, houve um chamamento aqui, ó, o Espírito falou que sou eu.
É o ego, não é o espírito, não. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o ego supera a nossa expectativa pessoal, porque ele é pior do que... A pior situação que pode existir é quando o ego toma conta, que a gente deixa de se mudar. Isso é complicado demais, né? Só para me veio na lembrança quando você comentou das pequenas mudanças, né? As grandes obsessões também começam nas pequenas coisas, porque os obsessores são inteligentes, né? Isso Eles mesmo. nos conhecem. Então eles vão cutucando, né, Exatamente. por baixo até a casa Até cair, né? dominar. Lembra um caso... É, exatamente. É o cupinzinho, né? O cupim. É só rapidamente o caso que é Contos de Apólogos que o Chico conta de um centro espírita em que a comunidade das sombras queriam derrubar aquele centro espírita. Falou, mas o que a gente faz? A gente já tentou ele com mulheres, não deu. Tentou ele com não sei o que, não deu. Aí o espírito falou, tem um jeito aqui. Comida. Ele adora comer. Derrubaram o médium. Então, eles vão vir nas coisas que também a gente quer fazer, né? Aquilo que a gente tem dificuldade de largar, é por ali que vai vir o cupim. Né? Acabou, né, gente? Com o pensamento ao alto e com os corações preenchidos do amor maior, vibremos. Vibramos pelo nosso planeta, o envolvendo muita luz, muita paz e muito amor. Vibramos pelos enfermos que se encontram no leito de dor, sejam essas dores do corpo físico e dores também por conflitos emocionais. Que essas vibrações lhes cheguem em forma de medicamento, aliviando suas dores, e que eles se sintam renovados, fortalecidos e confiantes na sua melhora. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja luz, paz e respeito. E vibremos pelos nossos lares, para que essa luz, esse amor e essa paz esteja presente em todos os cômodos e envolvam a todos que conosco convivem. E mais uma vez, gratidão, Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aqui estarmos nessa manhã, onde tanto recebemos através das palavras da palestra e do carinho dos amigos espirituais que sempre nos recebem com tanto amor e alegria. E que essas boas energias que aqui recebemos possam permanecer conosco nos novos dias e que sigamos com muita saúde, muita paz e disposição. Que assim seja, graças a Deus.